Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma live. Hoje vai ser uma live muito especial, muito diferente, porque a gente vai chamar para conversar um médico que trabalha com esportes, que trabalha com atividade física e está também, além disso, trabalhando na linha de frente, porque também trabalha atendendo pessoas no pronto-socorro, né? Então, preparem-se para muitas novidades aí, preparem-se para muitas dicas que a gente vai ter aqui com o nosso amigo Dr. Renato. Um minutinho que eu estou chamando ele aqui. Vamos ver. Enquanto isso, gente, vai me falando aí se estão me ouvindo bem. Se está tudo ok. Consigo nunca chamar isso. Aqui. Tô Renato. Renato, você tá me vendo? Tô conseguindo te chamar. Deixa eu ver. A gente vai falar hoje, pessoal, principalmente da atividade física na pandemia, na quarentena, como fazer atividade física, o que fazer, né, a importância da atividade física. Vamos ver aí o que o nosso querido Renato tem para nos dizer, ele que trabalha com isso e vai nos ajudar. Acho que a minha internet foi, minha internet está sempre mais ou menos. Oi, Renato! E aí, Chegou tudo bem? ele! Aí, pessoal, esse é o Renato. Seja bem-vindo, Boa tarde, Renato. tudo Renato, bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Você Tá está boa essa ouvindo? Tudo altura bem? aqui? Tá ótimo. A gente vai Então, fazer, Renato, bem bate-papo, viu? Eu tô aqui hoje tá. de MC, como a nossa querida Ju Gabriel fala. Exato. Vou... Vamos fazer o seguinte, Rê. Vamos começar. Eu já fiz umas introduções aí, enquanto eu estava tentando te chamar, que eu não consigo nunca. É, começa dizendo um pouquinho, falando um pouquinho sobre você, né? Falando do seu trabalho e tudo mais. Antes de você falar, só lembrando as pessoas que não me conhecem, eu vou falar mais uma vez. Eu sou Fernanda, eu sou pediatra, eu sou nutróloga, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que é uma associação cuja diretoria é feita só por médicos veganos. O Renato faz parte da nossa diretoria, né, Renato? A gente está aí numa luta Sim. para tentar chegar no meio acadêmico, para a gente chegar entre os nossos colegas médicos, para a gente passar informação, para que eles tenham informação a respeito da alimentação vegetariana, da alimentação plant-based, dos benefícios para a saúde, né, e que possam esses colegas orientar corretamente os pacientes vegetarianos, veganos que os procurem, né? Porque hoje a gente já tem muita dificuldade com relação a isso, né? E a nossa associação está aí. Essa live eu vou tentar gravar ela e botar lá no nosso canal no YouTube, no canal dos médicos vegetarianos. Então hoje ela fica 24 horas, todo mundo sabe, né? Quem já acompanha a gente aqui no Instagram, a gente deixa lá no Stories. Mas depois a gente vai tentar colocar, eu tenho tentado colocar as lives lá no YouTube, viu? E aí, quem não viu, né, se tem algum amigo, algum colega que estivesse querendo ver e não conseguiu ver, é só falar para ele entrar lá no nosso canal, que vai estar lá. Bom, feitas as nossas apresentações, vamos agora à apresentação do Dr. Renato. Renato, fala um pouquinho de você aí. E olha, ele tá com a camiseta também, gente. Eu também tô. Porque a dele é mais antiga que a minha. A minha é do ano Pois é, passado. precisamos. Vamos lá, Rê, fala aí pra gente um Bom, pouquinho de você. primeiro, muito obrigado à minha colega Fernanda, que é a nossa presidente desse grupo maravilhoso, que eu faço parte também há algum tempo e estou contribuindo da melhor forma. E é um orgulho muito grande estar contribuindo e ajudando do ponto de vista científico. Acho que nesse momento que as pessoas estão
reclusas, estão reflexivas e pensando muito sobre o que vai ser do amanhã, como é que eu posso melhorar na minha saúde a partir de hoje, né? E convidar todos para cada vez estar mais engajado no movimento junto com a gente, acompanhando o Instagram, né? Eu sou médico do exercício e do esporte, né? Fiz a residência nessa área, cheguei a trabalhar um pouco com alto rendimento, posteriormente comecei a ir mais para uma área de medicina preventiva, medicina do estilo de vida. Vivi uma experiência interessante de trabalhar num cenário multidisciplinar e sempre com esse enfoque da saúde, da atividade física como um pilar, né, e da saúde humana e acho que é uma oportunidade para a gente refletir, né, porque não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, né, enfim, então acho que é bom a gente refletir a partir de agora como que a gente vai, o que a gente pode melhorar na nossa saúde, né, Fê? Sim, sim. E a atividade física, gente, deveria ser encarada como uma medida preventiva, assim como a gente encara a alimentação, né? Porque eu costumo Exato. falar com meus pacientes que não tem jeito. É da mesma maneira que a gente precisa comer, né? Até o momento a gente ainda não aprendeu como não, né? Como se alimentar, né? Só da energia solar, só do prana aí, né? Tem algumas linhas nesse sentido, mas enquanto a gente não conseguir esse tipo de experiência, a gente precisa da comida. E da mesma forma que a gente precisa da comida, a gente precisa também da atividade física, do exercício. Só que, infelizmente, a gente encara isso, muitas das vezes, como uma coisa chata, como uma coisa, como uma obrigação, né? Não deixa de ser, né? Porque comer também, mas o comer não é prazeroso. Então, exercer uma atividade, fazer um esporte, a gente tem que procurar ver aquilo que a gente gosta. Não é possível, né? Dentro de tantas atividades que a gente tem, que ninguém encontre alguma coisa que tenha um mínimo de prazer, né? Então, porque é uma coisa que a gente precisa para a vida toda, né? Então, é a gente começar a pensar nisso, porque é muito melhor a gente começar a fazer atividade física tendo condições de fazê-lo, do que, por exemplo, a gente começar. Outro dia, né, antes da epidemia, né? Quando eu estava na academia, tinha um senhorzinho que ele estava lá fazendo musculação e eu fiquei olhando aquilo e fiquei refletindo um tempão, porque era um velhinho, devia ter uns mais de 70 anos, e ele mal conseguia andar. E ele estava, né, com um personal lá fazendo atividade física, e nitidamente ele estava ali porque o médico deve ter mandado ele numa. Ou faz ou morre, ou faz ou não vai andar nunca mais. E eu fiquei olhando aquilo e, sabe, aquilo me fez pensar assim, falei, ai meu Deus, a gente pode fazer e a gente fica com preguiça em casa, né? E não faz. E aí, de repente, em determinado momento da nossa vida, que a gente já não tem mais a mesma energia e nem a mesma saúde, nem a mesma disposição, talvez até por não ter feito, né? Chega num ponto que a gente tem que ir, né? É aquela questão assim, ou vai ou o negócio não vai dar certo. Então vamos, né, gente, tentar não chegar nesse ponto. Vamos fazer para que a gente consiga, né, aos 70 anos, estar indo, né? E também tem, lá na minha academia tem bastante idosos, né? Mas tem os idosos que são super saradinhos, né? Então vamos, né, seguir nessa linha. E o Renato está aqui para. Já colocaram aqui, bora exercitar, né? Tô cumprimentando os amigos lá do Sul. Um abração para vocês. Aí, ó, tá vendo? O doutor Renato é um exemplo, exatamente. A gente tem que ser, isso é super importante. Eu acho isso também, né? Eu acho super Eu acho importante ser exemplo, né? Que a gente não adianta a gente falar, né, Renato? E não é, fazer. interessante que agora, nesse momento, a gente não está apenas mais em casa e com a família e tendo momentos até de fazer refeição junto, que eram coisas que não estavam acontecendo, mas as pessoas acho que estão percebendo mais a si mesmo, porque exercício, atividade física é percepção corporal. Então as pessoas estão se olhando, estão se sentindo mais, vendo qual a dificuldade para fazer aquele movimento ou aquele outro e falando, nossa, eu preciso realmente movimentar alguma coisa, Ó, tá a Ju fazer alguma falando aqui, coisa. quero um dia correr que nem o doutor Renato. Ah, eu também, Ju. Ah, esqueci de falar desse detalhe, né? Porque não adianta também a gente ficar aqui pregando. Eu tive o prazer aí de fazer minha prova mais longa em janeiro de 2019, né? Quando eu ainda morava no Sul. Eu sempre corria ali em torno de 10, 13 km e eu
consegui completar 21. Então, Nossa, que legal! aí acabou que eu perdi um pouco para esse esporte, o futebol eu sempre mantive e o exercício funcional. Então, estou aqui dizendo que não sou sedentário, só faltava. Pois é. E E aí, já falando nisso, vou pegar o seu gancho para a gente começar aqui a nossa live. Fala pra gente, Renato, sedentarismo, né? Sedentarismo é fator de risco? Quem está preocupado aí agora, né? Porque agora tem a pandemia e todo mundo resolveu se preocupar mais com a saúde. Talvez porque está com mais tempo em casa, né? Então as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, as pessoas estão se preocupando em fazer atividade física. Tinha todo o tempo do mundo para fazer, todos os lugares possíveis. Agora está dentro de casa, só está dentro de casa. Então, sedentarismo é fator de risco, Renato? Quem é sedentário corre o risco mais de pegar a doença, de caso fique doente, pegar formas graves. Fala um pouquinho para a gente como é que é isso, explica aí para o pessoal, que isso aí é super importante. muito importante, né? Para a gente falar do exercício, a gente vai entender o contexto por trás do que está antagônico a isso, né? Então, o sedentarismo, eu sempre falei isso nas oportunidades que eu tive de palestra ou em congresso, que sempre foi uma pandemia silenciosa, né? O sedentarismo, né? A gente agora está ouvindo mais essas palavras, epidemia, pandemia. Mas o sedentarismo, tem uma série de estudos que eu sempre cito, que vieram ali na época da Olimpíada de Londres, e aí aquele periódico, a revista Lancet, bem respeitada, ela começou a publicar uma série de papers, de trabalhos falando sobre atividade física. O mais impactante foi lá em 2012, quando eles conseguiram quantificar que, por ano, no mundo, 5,3 milhões de pessoas perdem a vida pelo sedentarismo, o que dá mais ou menos cerca de 14 a 15 mil mortes por dia, né? Então, o sedentarismo ele nunca é avaliado do ponto de vista de mortalidade, né? A gente acaba sempre afirmando, fulano internou, ficou em UTI, obesidade, hipertensão, diabetes, mas a gente mesmo acaba, até por não ter tido tanto isso na nossa formação médica, né, Fernanda, esse conceito do que é o sedentarismo e do como a gente Gente, olha só o que o Renato está falando. Vou cortar aqui para a gente pensar nisso. O Renato falou que saiu aí um artigo científico falando de 14 mil mortes por dia por sedentarismo. Olha só, e a gente preocupado, né, com aí o coronavírus, né? Quantos por dia o coronavírus está matando, Renato? Eu acho que não chega a 14 mil, né? Se a gente somar aí. E 14 mil mortes por conta de sedentarismo, né? Nossa Senhora, Exatamente. né? Isso aí é um dado que é. E pensar que está na nossa. É um dado, porque diferente do coronavírus, que a gente não controla, né? Quem vai pegar, quem não vai pegar, a gente pode ficar em casa, né? Fazer aquilo tudo, mas ainda assim tem uma chance de a gente contrair a doença, né? Agora, o sedentarismo está totalmente na nossa mão. É só você fazer, é só você agir, você controla, né? Então, A olha gente só. sempre, nunca é falta de tempo. Renato, a conexão do Renato caiu aí. O sedentarismo, a doutora Ju colocou aqui, uma pandemia silenciosa, né? Como o doutor Renato falou. É uma pandemia silenciosa, olha só esse dado, né? 14 mil mortes por dia é um número para a gente pensar, né? E começar a reconsiderar a nossa inatividade, né? Para quem não. Não te escutei, desculpa. A tua conexão caiu. Quando a minha cair, você vai cair também. Quando a sua cair, Ah, não, eu fico no ar. Foi a sua. Não tem problema não, eu tá. fiquei falando aqui, já estou acostumada. A gente vai seguindo. Então, Renato, continua aí. A gente está falando do Então, assim, sedentarismo, o né? sedentarismo mata tanto quanto o cigarro e mais que o diabetes, tá? Esse é outro dado interessante. Então, a gente acaba não entendendo, não valorizando, né? E tem um estudo também de 1953, que eu gosto de citar, de um cientista, o Morris, que ele estudou os ônibus britânicos, né? E ele foi estudar a saúde do cobrador. Esse é um artigo interessante porque correlaciona o sedentarismo e a atividade física, né? E aí ele comparou o cobrador que fazia, né, o ônibus inglês tem 2 andares, né? Então o cobrador subia e descia.
cerca de 750 degraus por dia, e o motorista sentado dirigindo o seu turno de 8 horas. E a comparação foi que desfechos do ponto de vista cardiovascular, desfechos mais agudos, né, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, foi muito mais intenso, quase o dobro do motorista em relação ao cobrador. Então, foi a primeira vez que a gente percebeu que se mexer mais era um fator protetor. E o estar parado, estar na mesma posição sentado, é um fator de risco para a doença que mais mata no planeta, que são as doenças cardiovasculares, né? Esse é um outro contexto interessante. Dessa série que eu citei do Lancet, ele também sempre correlaciona a inatividade física e síndrome metabólica, que também é uma outra condição onde a gente junta fatores de risco, né? Se você tiver 3 entre 5 fatores, você aumenta a chance também de mortalidade. E o que se observou? Que se você ganhasse peso, se o indivíduo ganhar peso, ele aumenta em 58% o risco de síndrome metabólica. Mas se ele não tem condicionamento físico, se ele é sedentário, ele aumenta em 200%. Né? Olha só isso, gente. A síndrome metabólica é uma condição clínica, né, como o Renato estava explicando aí, que engloba várias doencinhas, vamos colocar assim, né? Então, a gente junta obesidade, a gente junta aí uma resistência insulínica, a gente junta um quadro de... Circunferência abdominal, HDL. A barriga, né? A circunferência do abdômen, né? Bem aumentada, né? E aí, a medida do colesterol no sangue, junta também... Hipertensão também está dentro, Renato? Não estou me lembrando. Sim, pressão também. Né? Pressão alta. Então, são uma série de condições patológicas, né, que juntas vão caracterizar uma outra doença que é a síndrome metabólica e que é uma doença muito grave e que hoje acomete muita gente, infelizmente, né? E está cometendo até criança. E eu já vou falar do lado da pediatria, porque antigamente a gente tinha muito pouca criança obesa, né? E hoje é uma epidemia de obesidade infantil. Então, as crianças cada vez se exercitam menos. Por quê? Porque quando eu era criança, olha que nem tem tanto tempo assim, né? A diversão, a gente tinha um videogame, mas era assim, jogar videogame era aquela coisa assim, uma vez por semana. A gente fazia o quê? Era descer, ia jogar queimado, ia jogar vôlei, os meninos jogavam futebol, a gente brincava de pique, andava de bicicleta, andava de skate, andava de patins, corria pique-esconde no quarteirão de casa. Eu sempre morei em prédio, mas era isso, né? E agora, até por conta da violência, né? E de tudo mais, as crianças não correm mais. As crianças hoje só ficam ou em frente do tablet ou do celular, né? E comendo muito mais. Quer dizer, as coisas que eu comia quando eu era criança, e eu não tinha, já falei aqui várias vezes, que eu não tinha a melhor alimentação do mundo, mas ainda assim era muito melhor do que a alimentação que as crianças comem hoje, porque eu lembro que para ir no McDonald's, quando eu era criança, era um evento, porque não tinha, eu moro em Niterói, por exemplo, não tinha McDonald's, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, e tinha um McDonald's no Rio de Janeiro, né? Hoje tem um McDonald's, parece quase que cada esquina, né? Se não é McDonald's, são os similares, né? Aí tem Burger King, tem Habib's, tem pizza não sei o quê, pizza não sei o que lá, e as crianças se alimentam disso. Ou seja, alimentação ruim, falta de atividade física. O que acontece? Criança obesa, sedentária e já ficando com doenças que antes, quando eu me formei, que a gente só via em adulto. Diabetes em criança era raro, porque a gente só tinha o diabetes tipo 1, que é o diabetes dependente de insulina. Hoje a gente tem criança diabética por excesso de peso. E aí junta isso que a criança não faz atividade física, né, Renato? Então, aí, mamães e papais que estejam assistindo a gente, né? Vamos colocar a criançada para correr, para brincar de pique, né? Mas não é uma vez por semana só, não, né? Eu comprei uma briga na escola da minha filha ano passado, porque a educação física dela, que deveria ser 2 vezes por semana, eles botaram 2 tempos juntos. Eu falei, o que adianta? 2 tempos juntos de educação física. Então, sabe, umas coisas assim meio surreais, né? Ninguém para pensar por que tem 2, né? Por que tem educação física na grade curricular, né? E por que deveria ser 2 vezes na semana, né? Pelo menos, quer dizer, pelo menos garante 2 vezes por semana a criança está correndo meia hora, né? Assim eu tô imaginando, né? Mas enfim, né?
É que nem a Ju comentou, a gente brincava de queimada, era outro tipo de gasto energético. E aí hoje as crianças não só com aumentando o tempo de tela, né, o screen time, que é como aparece nos artigos, a sociedade, enfim, o governo canadense colocou há cerca de 3 anos atrás, eu tenho isso comigo aqui, que as atividades de videogame, esses videogames interativos, eles não substituem as recomendações mínimas de atividade física para as crianças, né, e para adolescentes. Então, isso é uma outra coisa. Lógico que a criança ficar 8, ou um adulto ficar 8 horas sentado, né? Um adulto, no caso, aí vendo Netflix, vendo uma série inteira sentado por 8 horas. E a criança jogando videogame, se ela levantar e se mexer na frente da televisão, óbvio que é melhor do que ela estar sentada. Mas o que eu quero dizer é que não substitui, né? Se ela se programar, né? Lembrar que as crianças, a gente tá falando, começa a ocorrer coisas aqui, a gente vai falando tudo junto, mas a recomendação é de 1 hora por dia, né? De 60 minutos ao dia. Isso American College of Sports Medicine e American Heart. Então, adultos 30 minutos, 5 vezes 30, e criança seriam 5 vezes de 60. Então, o at least, né, que a Ju lembrou aqui, que eu sempre gosto de citar, que seria o pelo menos, né? A gente teria que fazer 150 minutos de atividade física por semana, né, de exercício nos adultos, e as crianças 300, né, 300 minutos. O que é isso no adulto? Eu falo para os pacientes. São 2 horas e meia. 2 horas e meia de atividade física por semana é o que às vezes a pessoa fica um dia no WhatsApp, né, Fer? Isso. Então, eu não me conformo. Como pode alguém não falar, não tenho tempo? Infelizmente é isso. E pior é que, infelizmente, isso acontece com as crianças também, né? Então, eu fico na maior luta aqui na minha casa, porque a minha filha também não gosta, né? Minha filha é adolescente, está com 14 anos agora, e o jeito que eu faço dela fazer atividade física, eu boto ela para nadar. Então, ela tem natação todos os dias. Porque, bem ou mal, ela vai se arrastando, mas vai, sabe? Mas é a forma que eu encontrei, assim, de botar ela fazendo alguma coisa, né? Mas Ótimo. mas não é isso desde pequena que ela nada, né? Mas é muito importante isso que o Renato está falando, porque o tempo de tela, né? Vocês terem uma ideia, gente, tempo de tela, tempo que a criança pode ficar no computador, no tablet, no celular, para criança menor de 2 anos é 0, né? E qual é a criança hoje, menor de 2 anos, que não pega o celular da mãe e do pai, né? Então, porque tudo é um hábito, e o hábito começa, assim como a alimentação, eu gosto muito de fazer esse comparativo, assim como a gente cria o hábito alimentar, a gente cria o hábito da prática de esportes também, né? É lógico que uma criança que, da mesma maneira que se a família consome fruta, legume e verdura, a criança vai comer isso também. Uma criança que vê o pai indo correr, o pai indo fazer uma atividade física, a mãe indo para a academia, ela vai ter o exemplo dentro de casa, né? Então não adianta só a gente falar, mas a gente precisa fazer também, mostrar por que a gente está fazendo e mostrando, né, a importância disso. E é lógico, a criança vendo que a gente faz, que a gente tem prazer com aquilo, que é gostoso, que a gente encontra, que a gente faz amigos. Porque a gente está falando aqui, né, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Como se fosse, ai meu Deus, que saco. Mas tem coisas legais também, né? A gente faz amizades, né? A gente conhece muita gente, a gente pode conversar, se for uma academia, né? Se for ao ar livre, Social, a né? gente Importantíssimo. se vai correr. Quem mora na cidade de praia, né? Vai no calçadão, gente, vai ver a praia, que coisa linda, né? Vai curtir a brisa fresca, não é muito bom, não é maravilhoso tudo isso? Então, e agora que a gente está dentro de casa, é que a gente começa a dar valor a isso, porque a gente começa a ver que a gente, meu Deus, eu tinha tanto tempo para fazer as coisas e não fazia, ficava no celular, aí como o Renato falou, porque isso aí é triste, né? Questão do celular. E aí, Renato, fala pra gente, já que a gente está falando tanto de atividade física assim, dá umas dicas pra gente aí, né? Como é que a gente consegue se manter ativo dentro de casa, né? Porque até colocaram aqui, alguém colocou aqui uma questão, né? Que o filho fazia um monte de atividade física, mas aí agora, né? Com essa coisa do isolamento, da quarentena, a gente está tendo que ficar em casa, né? E aí começa a ficar complicado, né? Eu tô correndo, gente. Olha só o que eu faço. Eu vou no play e fico dando volta ao redor do play, faço uns agachamentos meio maluco lá,
né? E é Boa! assim, mas eu falo, olha, eu não tô assim, é porque a genética me favorece. Porque eu não estou malhando um quinto do que eu malho quando eu tenho academia. Porque academia eu vou, é aquele, né, já está ali, aquele compromisso meu diário. Você em casa, sem fazer nada, você se propor a botar uma roupa de ginástica, descer, botar o tênis e correr, é duro. Então, espero que agora com o Renato aqui, o Renato vai me ajudar também. Vamos lá, Renato, dá uma dica aí pra gente, para animar a galera aí. Não, primeiro, assim, eu acho que hoje a gente vive um momento também, como as pessoas estão muito mergulhadas no mundo digital, queria só fazer uma ressalva de que, assim, o profissional capacitado para orientar de fato as pessoas, que a gente tem que valorizar, que eu já trabalhei com muitos educadores físicos, eu acho que tem que ser valorizado o trabalho do educador físico, né? Lembrar disso sempre, porque às vezes as pessoas estão aí seguindo blogueiros, está fazendo exercício assim, assado, e não é, né, bem assim. E nós, na medicina, nós temos que ser prescritores de exercício, que é outra coisa também que nós não aprendemos na faculdade de medicina e que eu fui correr atrás após a minha formação, enfim, na residência e tudo mais. Então, em termos de orientações, e o que a gente mais lê na literatura é a gente combater o comportamento sedentário, né? Tem estudo muito grande com 1 milhão de homens e mulheres de 2016 esse, e ele mostrou que para você anular 8 horas de tempo sentado, você tem que fazer 1 hora de atividade física por dia. Então, o que Nossa, que você legal pode... isso, hein, gente? Olha, hein, para anular 8 horas, 1 hora malhando. Então, a gente que faz É, plantão 12 horas, que fica aí sentado, né? 1 hora e 20, pelo menos, aí tem que sair do plantão e ir para academia. Vai, olha aí, ó, Fora ó, uma, ó. fora 1 hora que você está no carro para chegar no hospital e 1 hora para voltar para casa. Então são Pois é, 14 já. pois é, então, vai anotando aí, meu Mas Deus. assim, orientações em casa, o que vocês têm visto mesmo, de valorizar o exercício aeróbio e usar o que você puder de resistência, usar pesos que você tem na sua casa, orientado por um profissional, ou seja, às vezes usando o próprio peso do corpo, né? Por exemplo, cruzar os braços no peito, levantar e sentar de uma cadeira, com a ajuda, né, dos braços da cadeira, você caminhar dentro da sua casa, tirar os objetos da frente e caminhar, né, tirando o tapete, lembrar disso com queda. Não vai fazer igual aquele francês que fez uma maratona na varanda, né? Não sei se você viu, Fernando. Ele correu 42 quilômetros na varanda, né? Aí, peraí, não é bem Eu isso. vi, eu vi, eu vi. Mas Então, assim, lembrando também, já que o Renato está falando do educador físico, né, gente? É assim, a gente está falando de atividade física, mas é muito importante que sempre que a gente vai começar uma atividade, né? A gente tem muita gente do país todo, né? Até, de repente, de fora assistindo a gente, né? Se a pessoa não faz nada e vai começar uma atividade física, é importante antes passar por uma avaliação médica para saber, né, se tem algum problema nessa atividade física, né? E até porque, né, por exemplo, né, eu pego lá, eu vou falar da minha área que é a nutrologia, né? Às vezes eu pego um paciente bastante obeso, né? Aí ele tá com aquilo, não, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Chega lá, aí eu falo assim, olha, não vai correr. Por que eu falo para não correr, gente? Imagina pessoa que pesa 100 quilos correndo. Imagina esse peso na articulação do joelho, o que não vai causar, né? E a pessoa tá com aquilo porque a mídia tá, para emagrecer tem que correr, para emagrecer tem que correr, para emagrecer tem que correr, tem que fazer caminhada, tem que fazer alguma coisa. E a pessoa fica com aquilo, tem pesadelo com aquilo. E aí chega lá, né? Na verdade, me procurou para ver lá a alimentação, para ver, né, o que eu posso ajudar nesse sentido. E aí eu vou já falo assim, aí ele fala, deixa escapar que vai fazer atividade física. Eu falo para não fazer, o cara regala um olho enorme, né? E aí, ó, as coisas, então, tudo a gente precisa ponderar, né? A atividade física é boa para todo mundo, mas tem que ter uma orientação, e aí, né, a importância do educador físico para ele olhar essa pessoa, né, e ver que tipo de atividade física essa pessoa vai poder fazer. Porque o que muita exato. gente vê na academia, né, Renato? Aí a gente vai para academia. As pessoas fazendo uma atividade física completamente maluca, né, sem nenhuma orientação,
e sem pegar os benefícios. E aí fica naquela coisa ruim, porque se você está se exercitando com um objetivo, e esse objetivo não é alcançado, parece assim, ah, não, fazer exercício é chato, ah, não adianta eu fazer que não resolve. Não é que não resolve, não é que não adianta, talvez você não esteja fazendo da maneira como deveria, né? E isso eu falei assim, do joelho, mas às vezes se a pessoa tem um problema no coração qualquer, uma arritmia que possa ser precipitada pelo esforço, tudo isso tem que ser investigado antes da pessoa partir lá para a atividade em si, né? Isso é uma discussão muito rica, muito bem lembrado pela Fernanda, porque isso não deve ser encarado como uma barreira, tá? Isso é pró, isso favorece sedentarismo, às vezes a gente escuta. Não, é simplesmente a gente passar de fato por uma avaliação e ver o que você está apto a fazer. Não é que a gente precisa da melhor academia da cidade, do tênis mais caro, da camiseta mais cara, não, não é isso. Você pode se mexer, você tem oportunidades de se mexer. Tem pessoas que, por exemplo, já escutei, né, de pacientes, eu desço um ponto de ônibus antes, ou eu desço do elevador no quinto andar e subo até o oitavo para entregar um documento. Então a gente tem sempre oportunidades. Às vezes as pessoas com 20 minutos no shopping procurando vaga, e aí podia ter parado o carro um pouquinho mais longe e ter movimentado um pouquinho naquele Ter andado um dia. pouquinho, exatamente. Então, sempre tem oportunidades. E em casa agora, as pessoas estão usando de tudo, né? Enfim, como a gente falou, o que tiver de objeto, que gere um pouco de resistência muscular, né? Como orientação, elásticos, a caminhada, o exercício aeróbio. Lembrar, gente, que fôlego aumenta a expectativa de vida, né? Ou seja, é um parâmetro de saúde. Quanto mais fôlego você tem, maior a chance de você não desenvolver, né, doenças crônicas, que são as que mais matam, que são as que são um risco agora, por exemplo, na pandemia de coronavírus, né? Então, esse momento, a gente pode já começar a sair daquela zona de conforto, né? Eu gosto sempre de citar que nosso corpo foi feito para o movimento. A gente tem milhares não, desculpa. Nós temos muitos e muitos, um conjunto de tendões, ligamentos, ossos, perfeitos para se mexer. Né? Tem um vídeo do TED, eu recomendo a todos aí, se você colocar os malefícios de se ficar sentado. É espetacular, eu sempre gosto de mostrar esse vídeo. Então, a gente, só de mudar da posição sentada para em pé, às vezes você ia até a mesa do lado no trabalho, em vez de, né, mandar um e-mail, você levantar, você já fez alterações metabólicas, você já está queimando mais gordura. Então, assim, a regra para 1 hora sentado seria 10 minutos em pé. Então, se você está assistindo uma série, uma sequência de séries, enfim, um filme, sempre lembra de parar e se mexer um pouquinho. Isso é regra geral, tá, gente? Independente de quarentena, tá? E tanto isso é fato, que a gente começa a oxigenar melhor o cérebro, que isso já está acontecendo em algumas escolas pelo mundo, né? Já tem crianças, já existem experimentos de fazer crianças estudarem em pé, né? Em vez daquele clássico das cadeiras sentadas. Já acontece muito em empresas também no Vale do Silício, reuniões chamadas walking meetings, né? Que são as reuniões que as pessoas caminham. Isso é mais produtivo do que 9, 8, 6 pessoas sentarem ao redor de uma mesa. Então, são sempre detalhes que vão fazer a gente conseguir se mexer um pouco mais e prevenir doenças, né? As doenças crônicas. Tudo vai derivar de uma alimentação ruim, com maior quantidade de gordura e outros componentes, e da inatividade física, né? Você enxergar no teu dia a dia, tá? Essa E é a aí, mensagem. já vou pegar aqui um outro gancho do Renato aí, do exercício, que ele falou com a alimentação, né? E a imunidade, né, Renato? Porque estão falando tanto aí, né? Ai, tem que melhorar a imunidade, tem que melhorar a imunidade, né? Gente, será que, vamos pensar aqui, o Renato vai ajudar a gente, será que fazer atividade física melhora a nossa imunidade? Será que melhora a nossa capacidade, né, de responder, né, frente a uma agressão? Renato, o que você leu aí sobre isso? O que você sabe disso aí? Conta pra gente um pouquinho. Não, independente de pandemia por coronavírus, há um consenso na literatura de que a gente sempre vai ter uma resposta, uma resposta imunológica mais ativada, mais rápida para qualquer patógeno, né? Então, independente da doença, se você tem uma atividade física regular, né, você já está
fazendo isso, você já tem esse costume, seu corpo já está menos inflamado, você vai recrutar os sistemas imunológicos de uma forma muito mais rápida. Tanto a imunidade, né, que a gente fala inata, adquirida, enfim, as células de defesa, elas vão se agrupar, a resposta é mais sólida, né? Então, assim, é muito cedo para a gente afirmar isso nesse inimigo que a gente está enfrentando, porque tudo é muito novo, tudo está mudando da noite para o dia. Recente agora, eu escutei um estudo interessante sobre essa parte imunológica com astronautas, né? Porque quando eles saem, né, para missões, eles voltam com a parte imunológica ruim. E muitos fazendo infecção pelo vírus da herpes, né? E aí o que observaram? Que esses astronautas que eram, que como eu falei, tinham mais fôlego, que tinham uma capacidade aeróbia, um treinamento regular, de um exercício resistido mais frequente e regular antes, eles voltavam com carga viral menor e não desenvolveu doença, tá? Olha que Então legal isso isso, é hein? interessante. E aí, quando fala, gente, quando o Renato falou aqui, né, de capacidade respiratória, só para vocês entenderem um pouquinho, é assim, né? Se você faz atividade física já há algum tempo, não é assim. Agora, na pandemia, eu comecei a fazer atividade física em casa porque fiquei com medo, né? Eu comecei a correr dentro de casa, igual lá o francês que fez a maratona lá dentro de casa. Não é isso, mas a pessoa que já adquire o hábito, né? Que já tem o hábito de se exercitar, que já não é mais sedentária, né? O que que acontece? Tanto o pulmão quanto o coração trabalham melhor, porque o coração é um músculo como qualquer outro, né? E ele vai bombear o sangue. E da mesma maneira, né, a pessoa que, por exemplo, uma pessoa que faz natação, né? A natação, todo mundo sabe que é um exercício maravilhoso para o pulmão. Por quê? Porque é exatamente essa questão do fôlego, né? Você trabalha muito isso quando você está nadando. E quando a gente tem um acometimento num órgão que trabalha isso, né, no caso, quando você tem uma pneumonia, quando você tem uma infecção no pulmão, que vai comprometer esse órgão, se esse órgão ele está mais fortalecido, porque se você faz exercício, ele está mais fortalecido, ele tem uma capacidade de, vamos dizer assim, ficar sem ar melhor do que uma pessoa que não faz nada. Então, a resposta é diferente. Então, às vezes, pode ser até que não tenha uma resposta direta na imunidade. Ah, fazer vai diretamente melhorar a imunidade. Mas pode ser que indiretamente também tenha ganhos. Então, não estou falando que não tem ganho direto, mas são várias coisas que a gente tem que considerar, né? Com relação ao coronavírus, é um vírus novo ainda, então não dá para a gente afirmar nada ainda por enquanto. Dá para a gente fazer especulações em cima de outras coisas que já tem, né? Mas o que se observa é isso, que pessoas que têm uma capacidade pulmonar melhor, né, elas resistem melhor, elas se saem melhor quando elas adquirem a forma grave da doença, quando a infecção vai para o pulmão. E aí a gente já vai raciocinando em cima disso. Qual seria a explicação lógica para isso, né? Da mesma maneira que a gente fala que a obesidade, né? Por que emagrecer melhora a imunidade, né? Porque o exercício físico ajuda você a perder peso, né? Você fica menos inflamado, né? Um corpo que está menos inflamado reage melhor frente a uma infecção. Então, é tudo isso, imagina, né? Todos esses benefícios juntos, né? E a gente ainda vai entender qual que vai ser os estudos, nossa, vão explodir de estudos em relação ao que está acontecendo. Ah, pacientes jovens, mas como assim ele era saudável e a pneumonia avançou rapidamente, ele faleceu em 5 dias. A gente ainda vamos ter muito estudo científico em cima de tudo isso. Eu queria só lembrar que a inatividade física, ela está sempre na gênese, né, de todas as doenças crônicas. Então, cânceres, diabetes, hipertensão, demência, o Alzheimer, né? Tudo isso quando a pessoa começa a se inflamar e acumular tecido adiposo, né, acumular gordura, essas doenças ganham mais chance de surgir e se tornar um agravante na vida da pessoa. Tá. E aí, Renato, fala pra gente, né? O que você sugere aí para quem já está animado? Quem agora ouviu essa live, eu vou me exercitar. E aí, né? Como é que começa? Como é que vai ser, né, o retorno, né? Porque também tem isso, né? A gente
Eu falo que eu vejo aqui em casa, né, que a gente faz academia, né, e o meu marido, a gente faz academia, o meu marido, então ele nada, né, ele nada todo dia praticamente. E além da natação, faz musculação e corre e tudo mais. A gente não está com o mesmo ritmo, né? Então não tem como ter o mesmo ritmo sem a danada da academia, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse retorno, né? Como é que a gente pode programar aí um retorno, né? É, é interessante isso, né? Por exemplo, pessoas que já estavam muito acostumadas estão vivendo uma depressão transitória, pessoas que já têm uma atividade. E assim, eu achei que eu ia escutar isso de um paciente jovem, e ontem, no plantão que eu fiz, eu escutei isso de uma senhora. Ela falou que estava se sentindo meio triste e depressiva, e aí eu fui conversando, e ela falou: doutor, eu fazia 1 hora de caminhada por dia, 72 anos de idade. E Que agora eu não legal, tô, né? Que legal, que legal. eu Ela se preciso acostumou, né? Exatamente, eu preciso. É como eu falo, a gente tem escolhas de droga boa, a endorfina, maravilhoso, né? A gente consegue produzir coisas que a gente acaba se viciando. Então, acho que está sendo um aprendizado também, um momento, como eu falei, de reflexão para as pessoas que já vinham e que diminuíram e que falaram: nossa, eu posso fazer mais, ou eu vou manter isso e vou diversificar minha atividade física, ou pessoas que estão falando: nossa, não dá para eu ficar. Porque uma das coisas, essa relação de emoções e atividade física, estão muito conectadas, né? A própria palavra emoção, me ocorreu agora, vem do latim, né? Es mais movere, ou seja, significa se movimentar para fora, a palavra emoção. Então, se a gente não botar essas emoções para fora e se mexer e buscar o suor, realmente a gente vai adoecer. A gente já não vinha num momento mental muito bom, né? Do ponto de vista geral, coletivo, e agora, se a gente não tiver esse escapismo, né? Essa fuga, não sei o que vai ser da saúde de modo geral, porque o sistema está saturado agora por pessoas que estão tendo essa condição aguda, mas ele pode saturar depois por pessoas, por doenças que estão nascendo nesse momento. Então, a mensagem é: cada passo conta, né? Cada movimento que você fizer a partir de agora, você vai estar já treinando um pouquinho que seja da tua biomecânica, do teu movimento corporal, né? É, De você. o que eu coloco sempre lá no consultório, Renato, porque assim, às vezes a gente coloca uma meta muito alta, né, para começar, para que isso para quem está parado totalmente, né, para quem não tá, já está um tempo sem fazer atividade. A pessoa fala: ah, não, eu tenho que fazer, o médico mandou eu fazer 50 minutos, 3 vezes por semana. E a pessoa não consegue fazer aquilo, também não precisa ser, né? Da mesma maneira que a gente fala com alimentação, né? Não precisa virar vegano da noite para o dia, também não precisa ser da noite para o dia, porque às vezes a pessoa ela fica naquela meta e é tudo ou nada, e aí ela não faz, ela acaba, ah, não, então não faço nada. É igual, é mais ou menos quando a pessoa deseja parar de comer carne. Tem pessoas que conseguem parar de um dia para o outro, e aí tudo bem. E tem gente que também não consegue, que vai primeiro para a carne vermelha, depois para o frango, depois para o peixe, aí fica só com alguns frutos do mar, e assim vai, né? Então, a pessoa que está nessa, que já começou e largou várias vezes, eu falo: olha, não bota meta, fala assim: eu vou começar atividade física, faz lá, vê qual é a atividade que vai fazer, se vai para uma academia, faz a matrícula lá. Ah, essa semana só deu para ir uma vez. Ai, que bom, eu fui uma vez. Não é, ai, só deu para ir uma vez, porque se a gente ficar se colocando para baixo, a gente não vai Se conseguir cobrando nunca. muito, né? Exatamente. Então, ai, que bom, essa semana eu consegui uma vez. Ai, semana que vem eu vou ver se eu consigo duas. E aí, e assim vai. Ah, mas eu só consegui. Porque assim, uma é melhor do que nada, gente. Entendeu? Você tocou Então, num ponto interessantíssimo, a periodicidade, porque a plataforma, eu acho que eu citei aqui já, que se chama Exercise is Medicine, né? Que é ligado ao American College. Então, a gente tem que entender o exercício como um remédio, né? Essa coisa de essa semana eu fui uma, essa semana que vem eu vou quatro, ok, vá dentro das suas possibilidades. Mas se você enxergar o exercício como um remédio e você distribuir isso da melhor forma, por isso que a gente fala sempre em 5 vezes 30, né? Se você conseguir pegar mais dias da semana, lembrar que o exercício resistido
se você puder associar, é importantíssimo, porque a gente começa a perder massa muscular ao longo do tempo, né? Então a gente falou bastante aqui sobre aeróbio, mas lembrar do exercício de resistência, que pode ser uma hidroginástica, uma musculação. Alguém escreveu aqui sobre saco de arroz, né? Sobre elástico. Então acho que o que a Fernanda falou, perfeito. Não se cobrar coisas da noite para o dia. A gente vive num momento de saúde muito imediatista, né? Com coisas milagrosas. Então, se a gente, por exemplo, a pessoa tem uma meta, bota uma meta para um ano, bota uma meta para 6 meses, não a meta para o próximo verão, ou para aquele casamento, para o vestido, para o biquíni, não é? Exatamente, né? Então é ir com calma, né? Assim, é um passo de cada vez, né? Igual lá o Alcoólicos Anônimos faz, né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Então, tá, hoje eu vou fazer 30 minutos. Aí a questão do tempo também, né? As pessoas, eu não tenho 1 hora. Tá bom, então eu falo com meus pacientes, olha, você hoje chegou na academia, de repente surgiu um compromisso qualquer. Se eu estou acostumada a malhar 1 hora, se eu vou ter meia hora, faz meia hora só, né? E tá tudo bem. Aí depois você, pelo menos você foi, pelo menos você fez. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer nada. Tá, minha filha já veio aqui avisar, Renato, 15 minutos pra gente. Temos 15 minutos aí, senão a gente se perde. Então, gente, a Ju colocou aqui, né? A doutora Juliana Gabriel colocou, o feito é melhor do que o perfeito, exatamente. Né? A gente conseguir fazer alguma coisa é melhor do que a gente ficar em casa mas eu queria fazer 1 hora por dia durante 4 vezes por semana. Tá, mas eu consegui fazer meia hora 3 vezes a semana. Tá bom, eu vou, né? Tá ótimo por enquanto. Depois né? Aos poucos eu vou me adaptando, a gente vai ganhando ritmo, vai ganhando confiança. À medida que o corpo vai tomando a forma, né? Vai se delineando, a gente fica mais animado também. E lembrar que aquele corpo, gente, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Aquele corpo maravilhoso que você vê das blogueiras aí, procura ver desde quando aquela pessoa faz atividade física, né? Eu tenho a Priscila, né? Pricondo, que ela é minha paciente, eu adoro ela, né? E ela faz muito umas posturas de yoga, assim, incríveis, sabe? E aí eu até já falei isso para ela. Ela, uma vez, ela fez um post falando de há quanto tempo ela faz yoga. E aí, assim, ela faz, acho que se eu não me engano, há mais de 15 anos que ela faz, né? Então, e ela tem um corpo lindo, né? Só que, assim, se eu olhar para aquela imagem ali, eu falo, nossa, mas que corpo lindo e tal, eu não vou pensar assim, poxa, aquilo ali ela não construiu. Comecei a malhar hoje, dali 1 ano ela está com aquele corpo. Não existe isso, sabe? Aquele corpo que você vê daquela modelo maravilhosa, né? Se ela é saudável, porque se ela não usa, né, anabolizante, se ela tem uma alimentação boa, ela não adquiriu aquilo ali da noite para o dia, gente. Né? Aquilo ali para a gente conseguir um objetivo, né? A gente conseguir um corpo bonito, a gente precisa de ter uma frequência, né? Muito mais do que eu vou fazer 1 ano intenso. Não é assim, né? Aí a Carninha colocou aqui Photoshop. Também tem muito Photoshop. Também, com certeza, né? Sem dúvida. Mas aquela que você vê e vê que realmente é atividade física, aquilo ali não é trabalho de 1 ou 2 anos, gente. Pra gente, eu gosto de falar isso para meus pacientes, porque o Renato falou aqui, colocou brilhantemente, a gente é muito imediatista. O paciente no consultório chega hoje 30 quilos acima do peso e ele quer que você, em 2 meses, ele quer estar com os 30 quilos lá embora, né? E aí, é saudável isso para a gente, né, Renato, que trabalha com saúde, não é saudável. Eu já paro logo, falo, tá no médico errado, porque eu não vou emagrecer ninguém vai perder 30 quilos em 2 meses e vai ter saúde, porque é uma sobrecarga. Começando que já vai ser uma sobrecarga de gordura no fígado absurda, né? Então, a gente precisa ver o que é real, o que dá para fazer, né? E o que é saudável, porque só emagrecer dessa maneira não é. Né? A doutora Juliana colocou aqui, nossa amiga, perguntando se podia ser fracionado. Pode, isso é bem também determinado nas diretrizes, tanto do que eu citei de OMS, American College, falando que pode ser sim, 2 de 15, 3 de 10, pode até ser 3 de 25 por semana de exercício mais intenso. Né? Lembrar também aqui, antes que eu esqueça, que existem parâmetros de passos, né? Hoje em dia você tem aplicativos que contam passos.
Se a gente conseguir cumprir 10 mil passos por dia, vai dar entre 7, 8, 9 km de caminhada. Você com certeza está se protegendo para muita coisa já, né? Então, às vezes a gente acha que andou muito no dia e o aplicativo mostra ali que você andou 1.200 passos, né? Isso é comum acontecer. Sobre exercício em casa, foi outra pergunta aqui também, eu acho que o mais completo para se fazer nesse momento seria é, dançar, né? Escolher formas de dançar. Você pode até interagir com a tela, mas criar formas de isso ser gostoso, de ser uma brincadeira. Aí você pode envolver filhos, enfim, coisas que fazem de fato você elevar a frequência cardíaca, né? Suar, quem tem filho sabe que você chega a suar, né, Fernanda? E aí, A minha agora já está na inércia total, adolescente, não quer nada. Eu chamo ela, vamos, vamos. Domingo eu peguei não o quer. carro, fui correr num calçadão aqui que não está polícia. A Carla colocou que lá ninguém pode sair. Aqui a gente burla a, a polícia. Eu fui burlar a guarda municipal, eu e o Wilson. A gente foi numa praia mais distante aqui para a gente dar uma corrida. E aí chamei Ó, ela, lá no 15, não quis. não quer, né? Eu não vou correr com você e corre, coitado. É isso também, né, gente? Olha que ela faz natação, né? Eu já tenho, né? Já estou aí com 45 anos. Mas e nem sou corredora, nada disso, mas eu faço atividade física regular. E ela vai correr comigo, ela não aguenta correr comigo. E eu nem corro tanto assim, nem nunca corri meia maratona, nem nada. Mas só que é o que eu falei no início, é a frequência, né? Que é importante. Né? Então a gente tem que ter o ritmo, a intensidade, às vezes, né? Isso para quem já está mais treinado também vale, né? Porque às vezes a pessoa que é mais treinada ela consegue render em menos tempo, né? Então, assim, às vezes, ao invés da pessoa que é. Isso para quem é treinado, gente, para quem já faz exercício há algum tempo. Então, hoje eu não consigo fazer 50 minutos, eu vou fazer 25, mas eu vou correr mais intenso, né? Eu vou fazer uma atividade mais intensa. Isso é válido, mas para quem é, né, da mesma maneira que o Renato colocou, e dividir as atividades, né? Dividir. A Ju perguntou, pode fazer no mesmo dia, fazer períodos de 15 minutos? Também vale, tudo vale, gente. Eu falei da dança porque é uma combinação de fatores, né? Tem um relativo impacto que não é uma coisa tão agressiva. Você vai estar produzindo, vai estar melhorando densidade mineral óssea, você vai estar escutando uma música que você lembra do Carnaval X daquele ano e você vai dar risada e você vai brincar e vai. Então é um contexto de coisas e você vai cantar, você vai pôr para fora. Então, acho que existem aí YouTube, aplicativos que tem professores aqui estão falando aqui, professores falando de aula de dança, de gente pulando corda. Corda é um exercício maravilhoso, mas, por exemplo, a corda já não acho que seja um exercício tão simples. A pessoa tem que ter um treinamento, ela tem que se preparar, ela tem que ter aquele que os educadores físicos chamam de educativos, né? Primeiro, então, porque o impacto sobre coluna, né? Enfim, mas também é um exercício maravilhoso, né? Até para combater a osteopenia e a osteoporose. O negócio, gente, é fazer alguma coisa, né? É sair da inércia, né? Então, aí a gente Sai tá. do sofá. Sai do sofá, desliga a televisão, sabe? Tá terrível isso, porque a gente acaba ficando mesmo mais na televisão, porque, né, tem que ficar dentro de casa, tem que evitar sair, tem que evitar. Tem que ficar dentro de casa, né? E aí ficar dentro de casa acaba que fica igual a ver televisão, fica igual a comer, a gente come mais, né, Renata? Eu acho Se exercita assim, menos. exato. As pessoas perguntando aí também, né, de exercício, o próprio agachamento, né, que a Fernanda citou, eu acho que é um exercício maravilhoso. Você sentar e levantar, que a gente faz esses testes, né, com idosos, geriatria, enfim, mas você pode adaptar para adultos, enfim, você levantar e se caminhar até um outro ponto, voltar, sentar de novo. Isso já é um tipo de exercício. O que não dá realmente é para a gente ficar ganhando peso, né? As pessoas hoje em dia têm balança em casa, então entra naquela loucura de começar a se pesar.
E aí você começa uma parte emocional que está tão conectada à saúde física, né? Você começa a comprometer tudo isso junto. E quando você vê, você já está tendo impacto sobre seu sono. Essa é uma outra live, né? Que a gente falaria da saúde como um todo. Mas sem dúvida que se mexer, como eu falei, nós somos uma máquina feita para o movimento. Então tem que mexer, gente. Tem que mexer, tem que dar um jeito aí, né? De caminhar dentro de casa, caminhar na varanda. Eu tô tentando correr aqui no meu prédio mesmo. Desço no play e dou minhas corridas lá, faço meus agachamentos, faço uns abdominais em casa. Mas e quando tudo voltar ao normal, né? Quem tá paradão aí já começar, né? A rever essa questão aí, pensar na atividade física de uma maneira diferente, né? Pensar como algo que tem que ser para a vida toda, não tem jeito, né? Eu falo isso para meus pacientes sempre, falo, olha, não adianta empurrar com a barriga e não adianta achar que é só porque está acima do peso, né? Que quando vai ficar magrinho não vai precisar fazer, porque todo mundo precisa. E eu tenho no consultório, Renato deve ter muito isso também lá, deve pegar os magrinhos que são sedentários e que têm um alto percentual de gordura, que é tão maléfico quanto o gordinho que né, não faz nada, né? Então, não tem jeito, gente. Tem que fazer atividade física, né? A gente está numa fase aí ruim, porque está tendo que ficar em casa e não dá para ir para academia, não dá para sair na rua, né? Mas dá para a gente dançar, dá para a gente fazer uma yoga, dá para a gente fazer alguma coisa, que é melhor do que nada, né, Renata? Tem enfim, eu sempre falo do one minute up, né? Do 1 minuto de exercício. A gente pode, quando a gente fala, por exemplo, em fortalecimento do core, você pode fortalecer o core, que é essa região abdominal, você estando numa fila, você estando, né, não nesse momento, mas você estando parado em pé, você estando parado em pé vendo televisão, você pode contrair o abdômen. Então eu queria, não sei se vamos Vamos inovar aqui, finalizar que já tá no finalzinho, senão a gente o Instagram vai desligar a gente. vamos fazer O um Renato minuto de prometeu 1 minuto exercício. de exercício aí, gente. Olha só, né? Olha isso. Vamos ver. É Vamos ver. a Vou ficar em foto pé aqui. Não sei nem se eu vou conseguir para fazer, não, mas vamos lá. todo mundo que tá assistindo, a gente vai fazer. Vou botar Deixa eu aqui. só. Deixa eu subir aqui para ver se o pessoal fica me vendo aqui. Ah, que pena aqui, tá travando. Bom, mas a gente vai fazer 30 segundos de agachamento. 30 segundos de agachamento. Hum. 15 Vou segundos fazer com de, vocês, hein? Olha aí meu 15 agachamento. segundos de panturrilha. 15 de panturrilha e 15 de elevação de joelho, tá? Que são exercícios, ó, para quem não entendeu, vou mostrar aqui, ó. Elevação de joelho é esse, tá? O agachamento, coloca a mão para frente, né? Tá? E depois a gente finaliza com a panturrilha, é isso? Vamos lá? Ué, Começar o vambora. agachamento? Vambora aí, Como é vambora. que a gente vai... Peraí, Vambora, hein? como é que vai Vambora. contar Bora o aí, tempo? galera. Vambora. Peraí que a gente tem que abrir o relógio aqui, né? Vamos lá, ó. Vamos então agachamento, todo mundo, vai. Vamos agachando, Vai fazer quanto? 30 segundos. Vamos, gente. Se mexe. Falta 15 segundos para acabar. Bora. Quem tá cansado aí? Pode trocar agora. Vamos fazer elevação de joelho. 15 segundos Já? elevando o joelho, gente. Pô, Bora. é para Eleva o trocar, joelho, Renata? É um de levanta. cada vez? É, né? Vai como se estivesse marchando parado. Aí, ó. Ei. Bora. Falta 5 segundos. Agora mais 15 segundos de panturrilha. Vamos. Aí, ó. Panturrilha. Isso. Ó. Panturrilha. Pronto, deu. Aê! Aê! Valeu! Renato, beijo Um grande. beijo. Vamos combinar outras para a gente falar de outras coisas, tá bom? Vamos.
Um abraço, Pessoal, obrigado. vai ficar no YouTube. Coloco no YouTube amanhã. Depois, manda dúvida aí. Quem perguntou sobre os trabalhos que o Renato falou, Instagram do Renato, é Dr. Renato Calil Web. Isso. Tá lá na Não nossa vai errar, é página. meio difícil. Se tiver, se tiver dificuldade, é só ver lá no Médicos Vegetarianos, que tem lá o Insta dele. Manda um direct para ele que ele fala qual é o artigo lá, tá? Meu Dos que eu Instagram, citei. Nutroveg Consultório. Tem o site da associação, abmv.org.br. Tem um monte de coisa legal lá, tem um monte de artigo novo lá para os associados, tá bom? Beijo grande para todos. Vejo vocês. Obrigado por E todos aí que participaram. quinta-feira, vou fazer outra propaganda. Quinta-feira tem outra live. Aí não é comigo, não, é com a nossa MC Juliana Gabriel e com E a a Renata, doutora a doutora Renata Renata Coelho. Coelho. E, ó, a Renata Coelho. Renata Coelho é cardiologista, caiu aqui. E sabe tudo de alimentação viva. Então, gente, se preparem aí, porque ela vai falar muita coisa legal pra gente. Próxima quinta-feira, tá bom? Não Beijo a percam. todos, não percam. Beijo. Obrigado.